hoje a gente escolheu esse tema, que é a maioridade e a importância de servir. E a importância do servir, porque a gente sabe que estamos aqui para aprender a servir como Jesus nos ensinou, né? Servindo como, amando o nosso próximo, respeitando, tendo compaixão, fazendo essa construção de bons sentimentos que são a base do nosso edifício espiritual, né, interno. Então, quando a gente começa a trabalhar essas emoções, esses sentimentos, a gente vai ficando cada vez melhor, cada vez mais forte. Não importa o que o rumo traga, que hoje a gente estava lendo o rumo certo, né? As vielas, as ladeiras, né? A dor, o sofrimento, vamos continuar a ter, mas vamos superar, vamos aprender as lições, vamos fazer com que os desafios realmente nos deixem a mensagem que eles vieram trazer. Mas a gente se liga, às vezes, tanto na dor que a ferida traz, que a gente esquece a lição. E aí, quando vem outro problema, a gente cai de novo, a gente fica assim, levanta e cai, né? E essa queda, ela pode acontecer, lógico, está doendo, a gente tem que chorar, tem que pedir ajuda, tem que ter uma certa pausa, às vezes, nas atividades para poder se recompor, mas nada vai nos acontecer que nos tire, que nos apague, né? Nem a desencarnação nos apaga. Né? A gente, às vezes, o receio, quando estamos ficando mais velhos, né? Feito Ayrton, Estelinha, né? Não sei ainda como é isso. Mas quando vão os cabelos embranquecendo, a gente já fica assim, né? Mas quando você tem a certeza que a vida vai ser sempre vida, né? Que a gente só vai trocar de lugar, só vai chegar lá no mundo espiritual e ver como é que vai ser a próxima, né? Se possível, ficar lá um pouquinho descansando, tomando uns caldinhos, né? Porque o perispírito está no shape, o corpinho, às vezes, físico, está mais exagerado. Mas quando você vai ver, o perispírito está ficando no shape. Eu só sonho comigo magra. Magra que eu digo assim, não é magra, Beth é magrinha, né? Não, não sou magra. Assim, aquela, sabe? Sem nenhuma reclamação. Eu sempre tive dificuldade de fazer ginástica, dieta, essas coisas, porque eu não me via assim. Eu via isso temporariamente, graças a Deus. Então, eu espero que na próxima, né, uma coisa case com a outra. Quem sabe, né? Fique tudo, né? Excesso de fofura. Mas é isso mesmo. Então, esse mês assim, sabe? Meio abaianado, porque eu não posso começar estudo, porque senão eu fico conversando. Mas vai ser um mês alegre, um mês, né, Beth, que a gente lembra de tanta coisa, lembra o que nos uniu e reuniu nesse trabalho, as lutas que passamos juntos, né? Cada um no seu momento, porque se você chegou mês passado, você vai vendo que as coisas não são sempre fáceis, né? E não é fácil estar juntos, mas esse é o grande lance, né? Somos igual a gente, eu acho a família espiritual, quando a gente se une e reúne para trabalhar no centro espírita, é como a família que a gente origina, que nos originou, né? A gente está ali todos juntos, às vezes depois alguns dispersos, mudam de lugar, mudam de interesses, mas somos sempre família. Estamos sempre caminhando para algum objetivo, não importa qual. Não combina mais com o meu, né? Você casa, descasa, não precisa ficar inimigo, né? Então, nós somos aquela família que, graças a Deus, vai, vem, renova-se. A gente, depois o Walter vai passar aí outro dia os vídeos que a gente tem, né? Quantas pessoas estão em outros países, quantas pessoas voltaram para o Brasil, quantas pessoas estão aqui, outras pessoas até que mudaram de religião, né? Que eram espíritas e agora são bandistas, né? Estão na mesma linha, porém praticando, praticando de outra forma, mas a essência é a mesma, né? São católicos que são espíritas também, que o bom é isso. Hoje o evangélico é espírita, o católico é espírita, não tem mais essa distinção, né? Às vezes, dia de domingo não vem porque está na igreja, ou então a missa é sábado. Então,
não tem problema. Hoje a gente pode, né, saber de tudo e respeitar tudo e gostar de tudo. Não ficar aquela coisa que parece que somos inimigos porque as crenças são diferentes. Não são. O modo de ver a religiosidade é diferente, mas a ligação com o divino é o mesmo para todo mundo, né? E é isso que é bom. Então, hoje a gente vai falar sobre isso, né, Lina? Como é importante, quando a gente chega nessa maioridade, saber da importância do que viemos fazer aqui, né? Agora é você, já falei tudo. Eu? Pensei que ia continuar com aí. Então, boa noite, gente. Boa noite, Sônia, aí no virtual, Rosana, Carol, Vanise. Só para complementar isso que Marisa falou sobre essa questão de estarmos aqui juntos, celebrando, é sempre aniversário é sempre uma festa muito gostosa, né? De sempre, então, vocês não percam o café da manhã, que vai ser uma festa tremenda. Vamos celebrar muito. Mas, ao mesmo tempo em que celebramos, acho que também vamos nos sentindo assim mais responsáveis, né? Mais conscientes, talvez, de que estamos aqui com um propósito muito grande, muito maior do que a gente imagina, muito maior do que um sozinho consiga fazer. Nós somos um grupo, como Marisa falou, o centro é uma família, é um hospital, é uma escola, a gente não para de estudar aqui, a gente não para de falar em estudo, mas, ao mesmo tempo, a gente conta um com o outro de uma forma muito bonita, eu acho, né? Porque a gente se vê no mundo assim, numa dimensão espiritual, muitas vezes, em que o plano físico às vezes toma conta, e aí vem uma mensagenzinha, vem o aviso da Marisa, assim, olha, precisa fazer a palestra, qual é o tema? Aí aquilo vê assim, olha, lembra que você é um espírito, lembra que você que isso tudo aqui vai ficar, mas você vai seguir. Então, acho que é uma grande celebração mesmo que a gente tem que fazer e, ao mesmo tempo, perceber que é uma oportunidade, é uma grande oportunidade para fazermos algo que nós todos aqui que estamos conversando aqui, vocês no centro, vocês nas nuvens, todos nós temos um dom especial que Deus nos deu, e acho que é esse dom que a gente está aqui junto para dividir, que eu acho que é um espaço que a gente tem para trocar ideias, para a gente trocar energia, para a gente se cuidar um do outro, para a gente abrir os olhos com mais carinho e perceber o outro e entender em nós, não é? O cuidado que nós podemos já ter com o próximo, ele vai com certeza revertir para nós. Então, e acho que quanto mais a gente sabe, quanto mais nos é dado, mais nos será cobrado, né? Isso no sentido de que quanto mais você pode fazer, guardar esse talento, né? Enterrar o talento, como Jesus nos conta na parábola, porque a gente fica com medo, porque a gente não se sente pronto, porque a gente acha que não está fazendo certo, a gente acaba enferrujando todas essas habilidades que a gente veio aqui para colocar em prática. Então, acho que é um momento para a gente pensar, né, em que essa maioridade nos convida a doar mais de nós, a sermos mais presentes, a sermos mais participantes, a sermos mais ativos na nossa missão, né? Por menor que seja. Boa noite a todos. É interessante, né, que a Lina falou e a Marisa, né, que a gente vai festejar, né, e também comemorar, né? Comemorar é diferente de festejar. A expressão comemorar vem de duas palavras, que é lembrar junto, comemorar. Você pode lembrarmos juntos de tudo o que aconteceu.
Você pode comemorar algo bom e comemorar algo ruim, porque é lembrar junto de coisas que acontecem. E nós vamos comemorar, obviamente, coisas boas e vamos festejar também, que a palavra foi muito bem empregada, né? Porque é um momento de muita reflexão, né? A maioridade em si é simbólica, né? Porque cada cultura tem a sua forma de maioridade. Lá em Palau, por exemplo, a comemoração da maioridade é você se jogar de um cipó e quase bater a cabeça no chão, né? É assim que se passa para a maioridade. No Brasil é com 18 anos. E nos Estados Unidos é no primeiro segundo que você completa 21 anos. Isso aí é só símbolos, né? Mas que são importantes para que a gente possa refletir do significado daquilo, né? A maioridade é o momento em que, juridicamente, para todas as culturas, independente da forma que seja a comemoração, seja em Palau ou seja nos Estados Unidos, é o momento em que a gente assume mais responsabilidades, né? A partir daquele momento, nós vivíamos, sob o ponto de vista jurídico, como uma criança, um adolescente, né? Um jovem. Mas a maioridade, ele simboliza um momento de transição e passagem para uma responsabilidade. E é isso que é muito importante, a gente refletir qual é a nossa responsabilidade. E esse tema é bastante interessante. Pausa, né? Uma expressão muito interessante, que também é companheiro, né? Muito mal utilizado ultimamente, né? E aí, companheiro e tal, não sei o quê. Mas companheiro é aquele que divide o pão, companheiro. Então, quando você divide o pão, você é um companheiro. E nós somos todos companheiros, porque estamos aqui dividindo o conhecimento. Mas o conhecimento é quase como Jesus dividiu o pão. E Jesus, o único que conseguiu dividir o pão e multiplicar, né? Ele não dividiu nada, ele tinha 5 pães, 2 peixes e serviu um monte de gente, segundo a passagem, né? Como pode isso, né? Porque isso é um símbolo de ideias, né? As ideias a gente não divide, a gente multiplica. Esse símbolo da passagem que Jesus nos traz, se ele multiplicou ou não multiplicou, isso é irrelevante, porque isso só faz parte da história, é relevante para quem estuda história, para quem estuda arqueologia, mas para quem estuda filosofia religiosa, é isso que a gente tem que compreender, o significado daquela passagem. É o significado da multiplicação. Então, quando nós estamos nesse caminho, a gente, ao dividir o conhecimento, e cada um de nós tem o seu conhecimento, às vezes a gente fala assim, fulano sabe muito. Eu, por exemplo, sou um completo asno. Não sou um asno em refrigeração, um asno em arquitetura, né? Então, todos nós temos conhecimentos em cada área, em cada uma das nossas áreas para compartilhar. Isso é muito interessante, porque durante muito tempo, até um livro que eu já indiquei outras vezes, que é o Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, do Yuval Noah Harari, é um best-seller fantástico. Quem me conhece sabe que eu sou apaixonado pelo processo evolutivo, e tem até palestras sobre isso, sobre o caminho evolutivo, como o espiritismo vê a evolução, né? Quais são todo ano quase eu faço essa palestra, né? E durante muitos anos se acreditou que o processo evolutivo se deu por competição, né? Então, o mais forte, ele competia com o mais frágil e dominava. Aliás, Darwin traçou essa linha e explicou muito sobre o processo evolutivo, e ele tem razão em muitos aspectos, né? Sobre o processo de competição. Então, os mais frágeis, eles são absorvidos ou mortos pelo menos frágil. Mas as teorias mais modernas hoje entendem que a competição ela foi uma exceção no processo evolutivo e que a humanidade evoluiu mais por cooperação do que por competição. Então, geneticamente falando sob o ponto de vista biológico, não sob o ponto de vista só de ideias, né? E porque se a gente entrar nessa seara das ideias, aí é mais mesmo, né? Porque se a gente consegue somar o conhecimento de todos,
a um processo evolutivo muito maior, né? Hoje a gente está até numa contramão, muitas vezes socialmente falando, de que as pessoas são donas da razão e não querem ouvir o opositor, né? Que é um grande erro, porque a gente aprende por cooperação, né? Eu, às vezes, tenho uma ideia, às vezes verdadeira ou parcialmente verdadeira, mas quando eu tomo conhecimento de uma outra ideia trazida que também é verdadeira ou também é parcialmente verdadeira pela Marisa, pela Lina, pelo Ronaldo, pelo Jefferson, pela Tia Justa, por todo mundo aqui, e a gente vai aprimorando esse conhecimento. Isso acho que é a primeira coisa da maioridade, que é a primeira responsabilidade que a gente tem nessa maioridade, é falar daquilo que a gente sabe, testemunhar o que a gente viu, que Jesus fala para Nicodemos, né? Mas quando a gente testemunha a nossa verdade, temos que estar abertos para o testemunho dos demais, e isso é a primeira das responsabilidades da maioridade. A maturidade da compreensão, né? E que nós não vamos conseguir crescer se nós não estivermos em cooperação. Quer dizer, nós até conseguimos crescer, mas o crescimento ele é pequeno quando a gente está na competição. Mas quando a gente está na cooperação, é muito mais fácil o processo evolutivo. Esse é o grande ponto, e é isso que esse texto que a Lina sugere, quando ela fala ali de como é que é a maioridade e a importância de servir, quando o Emmanuel traz aqui para a gente nesse texto, ele fala assim, cada um de nós vai crescendo no processo evolutivo dentro do seu conhecimento. Esse crescimento traz a responsabilidade de compartilharmos com o irmão. Por isso somos responsáveis pelos mais novos. Somos responsáveis por compartilhar o conhecimento com os mais novos. E isso cada um dentro da sua área de conhecimento. Estamos falando naturalmente do conhecimento mais importante, que é essa compreensão do cristianismo. Eu acho que não existe nenhum outro conhecimento mais importante dentro do processo evolutivo que não a compreensão das ideias de Cristo, né? Embora tenha muitas coisas importantes, a arquitetura é muito importante para a gente não morar numa casa que desaba e é feia. Mas dentro desse conhecimento, eu estou puxando pelo conhecimento do Cristo, né? Então, nós temos, nessa maioridade, nos traz um outro dever de compartilhar, esse compartilhamento de ideias. Só que, a gente lembra, a gente não é velho ainda, a maioridade é o primeiro passo da fase adulta, por isso que a maturidade ela vem com o tempo, né? Quanto mais tempo a gente vai compartilhando conhecimento, mais sábio a gente vai ficando, né? Eu acho que esse é o grande ponto, eu acho que desse texto do Emmanuel, que é o nosso dever, quando nós sabemos algo, de compartilhar com o irmão que ainda não sabe. E uma coisa que eu acho assim, que, eu não sei, eu acho que nós somos muito sortudos, porque, não porque a gente já viveu, né? A gente viveu também naquela época passada, onde as religiões traziam aquela ladainha pronta, né? E você repetia aquilo. A gente vê, às vezes, até um pouco mais diferenciado agora, às vezes eu vejo eu assisto a missa do Padre Marcelo, e o Frei, não, 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 Antônio, né? Como é o nome dele? Marcelo e o outro que faz a missa. É o bispo. Não, ele não. Faz junto com o Padre Marcelo. Ele é bispo, né? Eu estou esquecido, mas eu sei que ele. Mas eles, como eu assisto já há muitos anos essa missa, desde que a Globo começou aqui e passava a missa, eu assisto e assisto. Minha mãe assiste no Brasil, então eu assisto aqui, fazer com ela. Eu via que na hora da homilia nada era explicado. Eu lia aquele trecho da Bíblia e pronto, e glória a vós, Senhor, e acabou-se, entendeu? E eu vi algumas vezes já, na hora da homilia, ele dá uma explicação sobre o que foi lido. Então, eu já achei assim um avanço, porque era esses os estudos que nós tínhamos. A gente ia quando à casa não era em religiosa, latim, né? a gente ia ao templo religioso, mas ali você ouvia, senta, joelha, vem, tome a hóstia.
Então, era aquela coisa mesmo, aquela fé bem cega mesmo, que você fazia aquilo porque fazia parte da vida, você ir para uma religião. Quando eu passei aí para a religião espírita e ia para a sessão espírita, era só a mediunidade. Não tinha mais nada. Lia um trechinho do Evangelho, como se fosse a missa, e depois o pau quebrava. Proteja-se quem quiser, porque os médiuns saíam de cadeira na mão, de não sei o quê, era uma loucura. Meu Deus, eu saio daqui. Tira isso de mim, porque eu não quero esse negócio de ser médium, não. Então, dava medo, sabe, era um terror. Então, eu fui a um centro espírita com o Walter, minha tia, no tempo, quando eu tinha 14 para 15 anos, e ia ter um curso de médiuns. E aí nós nos inscrevemos e tudo. E nós conhecíamos a pessoa que ia dar o curso e tudo, era um engenheiro amigo dele. Aí, quando chegou lá no dia, só tínhamos nós. Aí ele disse assim, eu disse, mas você não avisou ali que era para os médiuns todos? Ele disse, mas isso é todas as vezes, não vem um. E eram os médiuns da casa, e o estudo era da casa, e ia quem queria, imagine. Então, não havia uma educação para o médium. Havia, mas não era obrigatório, né? Não era aquilo. Para você ser um bom médium, você tem que se educar, porque senão eu acho que é só sofrimento. Porque comigo era assim, a minha mediunidade comigo era mais sofrimento do que qualquer outra coisa. Então, aqui também nos Estados Unidos, quando nós começamos os estudos de mediunidade, os estudos de espiritismo e tudo, teve um da mediunidade que a gente acabou, era até a apostila da FEB, né? Foi lá no Caridade, nós acabamos, eu e o Matice, no último dia de aula. Então, tínhamos nós. Isso porque o curso tinha uma duração, nós botamos para a metade, porque eu achei muito longo, 3 anos, não, eram 6 anos de curso, né? E nós botamos assim, para 1,5, para ver, né? E só acabamos nós. Aqui no KSSF, fizemos alguns cursos e as pessoas tinham dificuldade e diziam mesmo, não tenho vontade de vir, é chato, não coisa, entendeu? As pessoas não tinham hábito de estudar espiritismo, então não é fácil. E aí, mas isso foi ficando como um ritmo, né? Tem que estudar, a gente tem que estudar porque nós que estávamos 24/7 dentro daquilo, os trabalhadores que estavam enfiados, né, lá também, no Bezerra, na época, a gente sabia da necessidade, como era melhor quando você aprendia, como a reunião mediúnica funcionava melhor, como as pessoas que chegavam novas podiam, logo que começavam a estudar, participar de trabalhos, né? Então, isso, graças a Deus, mas você vê, sai da era fenomênica e entra na era da instrução, do conhecimento, é uma determinação divina. A gente vai seguir aquilo. Você não sabe que horas foi que mudou, que ficou melhor, mas você sabe que alguma coisa maior do que nós rege tudo na Terra e a gente vai caminhar. E os estudos se fortaleceram e vão se fortalecendo e as pessoas vão gostando. Quem não gosta muito faz 200 vezes a mesma coisa e às vezes não entende nada. Mas não tem problema, faça de novo, venha de novo, ouça de novo. Então, é muito legal isso, é muito legal você saber que... E também os centros começaram também a se moralizar mais, né? Então, eu quero fazer tratamento espiritual, então assista a aula. Uma coisa está linkada à outra. Primeiro, porque há necessidade disso. Tem que acabar aquela coisa do milagre, né? Eu entro no centro, tomo um passe e tudo acontece. E não é assim. Então, quando não for assim para você, você vai ver e vai dizer, não vou lá não, aquele centro ali é fraquinho, eu fui no outro, é forte, tomei um passe, saí bem, sabe? Porque naquele dia você estava no shape, não é que o centro seja fraco ou forte. É você que estava melhor para receber o passe, você se preparou melhor. Então, as coisas vão acontecendo e as pessoas vão se acostumando a esse ritmo e vão gostando, porque aí sim, aí a gente entra, né, nesse caminho de que o rumo é certo, dificultoso,
mas que temos capacidade de ir superando as nossas mazelas, os nossos problemas. Vamos vendo que nada é por acaso, que é assim mesmo a nossa construção. A gente já foi muito pior, agora estamos ótimos, né? Dia de semana, assim, de noite, aí podia estar em casa, lá, largada no sofá, não, vamos para o centro, olha que coisa boa, né? Não é, Lina? É assim mesmo. É interessante, eu estava pensando aqui no que vocês falaram. Primeiro, o Ayrton pegou bem na questão da responsabilidade, né? A maioridade vem com essa... a maioridade de experiência e de conhecimento vem com essa responsabilidade de fazer, né? De fazer pelo próximo mais do que a gente fazia, fazer algo com mais moral, né? Melhorar a nossa própria moral para que o que a gente fale, o que a gente faça, melhore de qualidade também. E acho que a gente, uma coisa que trabalhando com esse lado espiritual, a gente vai percebendo que a gente recebe muito, né? Que acho que quando a gente segue na vida prática, na vida do mundo, no plano físico somente, a gente entra nessa correria de trabalho, de pagar as contas, de ter que as minúcias do dia a dia, e a gente não vai não valoriza tanto como a gente faz aqui nesse momento em que a gente se entrega a esse lado espiritual, não valoriza tanto aquilo que nós recebemos, né? Tudo que a gente recebe do alto, daqueles que estão aqui para nos ajudar, sejam mentores, guias, anjos da guarda, chamem como quiserem, mas, como diz Maria, nós não estamos à toa, existe um algo maior que nos guia, e a nossa própria vida, no tempo em que de uma encarnação que seja, que também não é muito, né? A média que é 75, 80 anos, a pessoa já mais ou menos, e nesse tempinho a gente já consegue ver tanta diferença, né? A gente passa no centro assim, 10 anos, você olha para trás e você olha para você mesmo, você percebe um crescimento, você percebe uma melhora, você se percebe mais paciente, mais sereno, mais resignado. Então, acho que essa responsabilidade que a gente tem é de nos fazermos melhores, né? De nos trabalharmos, e a única forma de a gente perceber isso vai ser no contato um com o outro, nesse contato diário com o outro, que a gente viu semana passada, já conhecemos melhor, conversamos, hoje parece que não tá muito, a pessoa não está muito bem, vou chegar com um olhar, vou chegar com uma oferta de mim mesma, né? Uma oferta de sentar do lado, tá tudo bem? Ou às vezes nem tá tudo bem, mas começar a notar mais as pessoas, a perceber mais as pessoas que estão à nossa volta, como elas são realmente, não como a gente quer que elas sejam, né? Acho que essa maioridade é que vai nos trazendo essas experiências, e como diz Emmanuel, desenvolvimento é poder. Se eu não tento me desenvolver, se eu não faço um esforço para me desenvolver, eu fico lá, né, na era, na era mais infantil, em que eu choro, peço para meu pai tem que dar, se não me dá, eu continuo chorando, e não paro, não saio do meu lamentar, do meu reclamar, do meu, né, da minha zona de conforto. Então, como diz Marisa, assim, às vezes eu falo da minha doença como se ela fosse minha, né? Eu não vou largar nunca essa minha dor de cabeça, essa minha enxaqueca. Então, é entender que o médico, né, é o médico que está dentro de nós, é que vai nos curar, não é por milagre, não vai vir de fora para dentro, assim, essa cura real. Porque a melhora momentânea vem, claro, né? Com qualquer ajuda aqui de fora, com um passe, com energia, claro que a gente vai se sentir melhor. Mas manter isso, e para que isso se torne cura realmente do meu espírito, eu tenho que me manter conectada mais tempo, com mais persistência, com mais permanência, e com
por um tempo mais longo, né? A gente tem essa pressa de querer que, eu vou num tratamento já no domingo, segunda-feira eu já quero estar assim bombando. E às vezes a gente está, mas chega na terça-feira, às vezes na hora do almoço da segunda a gente já está caidinho, né? Já tudo que aconteceu durante a manhã já acabou com o nosso bom humor. Então, essa força que a gente vai, a maioridade vai nos dando, né? Essa força de saber que existe um tempo de espera, a gente precisa ter paciência, que existe um tempo de cada um, que as pessoas não vão mudar porque eu falei, que as coisas não vão acontecer porque, né, por milagre, não cai do céu. E eu acho que esse entendimento de que existe um esforço pessoal, um trabalho pessoal, essa responsabilidade que a gente tem que ter também no comunicar, né, para não chegar para a pessoa, para nós mesmos e falarmos assim, vai estar tudo bem, amanhã vou estar nova. Pode ser que não, né? Pode ser que esse problema meu que eu estou criando, que eu estou alimentando e amamentando há não sei quantas encarnações, pode ser que leve um tempinho a mais para eu lidar com ele. Então, isso só nos conhecendo melhor, só trabalhando em nós, tudo isso é que isso o entendimento vai se amadurecendo também, né? Eu gosto do Emmanuel, né? Porque o Emmanuel sempre... Vou levantar uma outra linha de raciocínio que o Emmanuel traz aqui, né? O Emmanuel sempre, ele nos faz, em uma página, refletir sobre muito tempo, né? E ele coloca sobre o crescimento, a maioridade também traz um desafio bastante penoso, porque ele observa que muitas pessoas que, ao crescerem na sua área, elas se esquecem do seu dever para com a comunidade, com as demais pessoas, e acabam utilizando desse crescimento como forma de vaidade, ou de orgulho, ou de preconceito, ou de subjugação. Então, ele fala assim, o crescimento é algo natural que vai acontecer, mas algumas pessoas, ao terem o crescimento financeiro, se tornam egoístas, avarentas. Ao terem o crescimento científico, se tornam vaidosas, humilham os demais, né? Como se fosse melhor que as outras pessoas. E então ele observa esse cuidado que nós temos que ter em qualquer crescimento que a gente tenha, né? Para não se colocar acima de qualquer outra pessoa, porque sempre vai ter alguém abaixo e sempre vai ter um monte acima, né? Então, a gente tem que tomar esse cuidado com o crescimento, porque, às vezes, o médium, né? O médium, ele vai, estuda, se aprimora, e, às vezes, até ele vai buscar o seu próprio estudo, como a Marisa colocou, e tal, e aí ele senta na mesa mediúnica, todos os demais que estão ali têm que o servir. E, afinal de contas, eu sou o médium mais importante. Não existe. Antigamente. Mas é um cuidado que a gente tem que ter, né? É um cuidado que tem que ter. Ou o palestrante espírita, não precisa ser o médico, pode ser ele senta aqui, ele vem aqui para o púlpito e acha. Só a gente ele fala em três e o pessoal pensa assim, que são os melhores. Né? Ao contrário. Ao contrário. É um tentando segurar o outro. Ou então ele vem aqui no púlpito e acha, poxa, mas como é que eu vou dar palestra se não tem ninguém para dar água aqui para mim, né? Quer dizer, como se a atividade da palestra fosse a única ou a mais importante da casa, né? E não é. É uma das atividades importantes da casa, mas existem inúmeras outras, né? E esse é o ponto que a gente tem que tomar cuidado com o crescimento, porque ele vem naturalmente por conta do nosso estágio evolutivo, né? Porque isso, em outros estágios evolutivos, o crescimento ele vem só para a gente compartilhar. Porque aí nós já superamos essa vaidade, né? Esse orgulho. Mas temos que tomar muito cuidado, porque às vezes a gente esbarra nisso, uma arrogância. Então, o crescimento ele é importante, ele é natural, ele vai acontecer, mas existem buracos que a gente tem que desviar nesse caminho. E temos que tomar cuidado, todos nós.
E, com certeza, a gente, normalmente, quando vem um tema para a gente palestrar, por exemplo, é porque a gente mais precisa daquele tema, né? Por isso que eu gosto muito de uma expressão que aqui no KSSF usa, nem sempre se usa em outros centros, mas embora tenha tornado mais comum. E nós somos facilitadores. Às vezes dificultamos, mas normalmente a gente tenta ser facilitador do conhecimento. Nós não somos professores, eu acho que professor mesmo de espiritismo só teve Kardec, assim, e alguns outros aí que nós temos aí que são expoentes. E mestre mesmo é o único título que Jesus aceitou, de rabi, né, de mestre, porque eu digo ser mestre em espiritismo ou cristianismo tem que ser crístico, né? Tem que ser crístico, porque não é só saber, a gente pode ter todo o conhecimento teórico, mas e o prático? Ser mestre é poder ensinar através de um conhecimento prático que a pessoa adquiriu, a tal ponto que ele pode passar com maestria, né? Sendo o topo. Então, é interessante isso, e a gente tem que se colocar nisso em todas as funções da doutrina, do cristianismo, da nossa vida, porque pode ter certeza, vai ter um monte de gente pior do que a gente, mas vai ter um monte de gente melhor. E se a gente está pegando só na Terra, porque se a gente pegar no sistema solar, não vamos pegar no universo, que daí fica muito confuso, né? Depois de cada dia os telescópios descobrem mais. Quando descobre, já não é mais uma galáxia, né? Ele descobre mais 1 milhão de galáxias, 2 milhões de galáxias. Estamos falando só do que a gente enxerga, né? É o que eles dizem, né? Eu ainda não consigo concordar com essa teoria, mas enfim. Mas eu também, toda vez que eu discordo de alguém que é mais inteligente do que eu, provavelmente eu estou errado e a pessoa está certa. Mas, assim, o fato é, se a gente for pegar que de todo o sistema solar, só a Terra e Marte são os mais atrasados. Então, todo o resto é melhor que a gente. Então, se você não quiser comparar, ou se quiser comparar com os demais, é assim que a espiritualidade nos diz, então, assim, não faz sentido a gente se colocar acima de uma pessoa só porque a gente tem um conhecimento um pouquinho maior. Porque quando a gente se compara com Cristo, se compara com o outro, a gente está muito longe, né? Então, a gente tem que tomar esse cuidado com o crescimento. Eu acho que é isso que a maioridade traz, assim, essa certeza de que ainda não sabemos nada de uma forma bem natural. E não é com tristeza que a gente reconhece isso. Eu acho que é com muita alegria, porque saber que estamos tentando, eu acho que aí é que está o grande lance, entendeu? Saber que não desistimos, saber que vem uma dificuldade, a gente une aí um outro, como é isso aqui? Vamos entender esse negócio aqui para ficar melhor, né? Então, eu acho que pelo menos a nossa experiência, né, Lina, nesse tempo todo na casa, é justamente essa cooperação, como você disse, o companheirismo, essa coisa de fazer as coisas em equipe, juntos, para a gente ir um ajudando o outro. Aquele entende mais desse assunto, ele vai trazer uma luz dentro daquilo, aquilo outro, aquilo. E aí, quando a gente pensa que não, né? E as pessoas corajosamente querendo também, tem que ter isso, né? Olha, vamos participar na aula, vamos também falar, né? Na aula, vamos dar nossa contribuição. Ai, pequena, será? Não sei nada. Não, mas às vezes tem coisas no grupo que um entende muito melhor do que o outro, né? Às vezes os espíritos estão ali, aquela mente ali estava mais, né, aberta a receber aquela explicação. É quando vê, você está dizendo, às vezes, uma coisa que complementa o que o outro falou, sabe? E aí a gente vai e ninguém tem o conhecimento total. E o outro não tem nenhum. Não, está todo mundo com... A gente precisa estar junto, por isso que a gente caminha junto. Graças a Deus, Deus não deixa a gente se dispersar, porque entre encarnação e sai encarnação, a gente vai no bando. Porque é no bando que a gente cresce. Sozinho, o que a gente vai fazer?
Ah, não, vou meditar lá na Chapada Diamantina. Não tem mais ninguém lá. Acho que até as aves do céu já mudaram de lugar. Porque as pessoas achavam que sozinhos, olhando a natureza, olhando para cima, olhando não sei o que ia cair do céu o conhecimento. Na minha mente vai ficar aberta aqui, né? Porque mesmo que somos médios 24/7, era para, né, você abrir a mente lá e voltar no físico, nuclear o outro, já sabendo o que é que vai acontecer. Né? Às vezes, esse negócio de saber o que é que vai acontecer no futuro dá um problema sério. Para que o presente já é um peso danado para a gente decifrar cada dia. Olha que a gente vive cada dia e depois dorme. A gente não fica emendando, né? Um dia no outro. Olha que quando a gente emenda, tem que não vai dormir porque precisa fazer aquilo outro. Depois você está exausto, exaurido. Então, não é saudável. O bom é a gente fazer várias coisas, tem que fazer um bocado de coisa, mas depois relaxa um pouco. Então, isso eu acho assim, muito gostoso, essa oportunidade que nos demos todos, né, no Centro Espírita, de poder fazer essa roda do conhecimento ir girando, e a gente vai repetindo, e às vezes a gente diz, não tem uma coisa nova, mas a velha a gente ainda não sabe. Por isso que eu adoro os textos de Emmanuel, né, Lívia? A gente pega esses textos de Emmanuel, rapaz, é tudo de bom, está tudo ali. É só ir decifrando. Agora a gente tem que decifrar e internalizar. Mas não é gravar, porque às vezes a gente tem aquela memória boa, né? Aí sai dizendo tudo, mas não, é aquilo fazer efeito dentro. Hoje, no Rumo Certo, a gente estava vendo Emmanuel dizer isso, né? Que eles, Chico, estavam segurando a luz do saber nas mãos, mas que o desejo deles era ver aquilo entrar. Porque só levar para as pessoas é a tarefa, é o trabalho. Mas, como Jesus, o mestre, como é que ele ia? Ele já era aquilo. Ele transparecia aquilo. Ele não tinha, um dia ele estava mais zangadinho, outro dia não. Outro dia ele estava disposto a pregar, no outro dia ele mandava todo mundo, não, me deixem em paz, eu vou andar sobre as águas, sair um pouquinho voando por aí. Não, ele foi a uma tarefa, abraçou e fez, né, o melhor que foi, só não fez mais porque a gente não deixou. Prega logo esse homem na cruz, que já encheu do saco, né? Então é isso que às vezes a gente faz com a gente mesmo. Não, lá está muito repetido. Não, de novo o evangelho. Vai falar de novo sobre a mediunidade. Eu já ouvi sobre mediunidade, um bocado de coisa. Sim, mas quando eu estou essa semana vivendo a minha vida, tem dias que eu tenho pesadelos horríveis e não sei porquê, e acordo irritada, né? Dormi tranquilo, mas no outro dia acordei querendo matar o mundo. Né? O que é isso? Então, eu já sei sobre a mediunidade, sobre as interferências espirituais, sobre o que fazem com os meus pensamentos, que efeito tem em mim e nos outros. E aí, pronto, então, continua me acontecendo, então eu ainda não aprendi a fazer com que aquilo haja sobre mim. Porque a gente falar aqui na frente para as pessoas que estão ouvindo é uma coisa. Porque às vezes a gente fala e não se ouve. E aí se estressa, né? Tem que falar e ouvir, ser o primeiro a ouvir. Né? E essa coisa de que às vezes a gente vai trabalhar no centro espírita por isso. Já é mesmo aquelas cacetadas de dizer assim, pare de ficar aí sentado ouvindo e venha falar um pouco, porque talvez você ouça melhor. Né? Mas aí está aí, né, Isa? Pelo menos a maioridade já chegamos, aí estamos empurradinhos, assim, aos pouquinhos. Né? É bem assim mesmo. Nós vamos puxados e empurrados. Nós, como diz o Ayrton, sempre vai ter um que sabe menos e um que sabe mais. E esse texto de Emmanuel é realmente esse versículo da Epístola de Paulo aos Hebreus que fala: o menor é abençoado pelo maior. Então, graças a Deus, né, tem muito mais aí que sabe mais, que são melhores, então e que estão constantemente nos abençoando. E isso é só a gente prestar um pouco de atenção
não é? Prestar atenção naquilo, nas bênçãos que chegam nas nossas vidas, que às vezes, como dizemos aqui, às vezes são disfarçadas, bem disfarçadas assim, de uma enfermidade que faz a gente parar, né? E pensar, e repensar, e revalorizar um monte de coisa. Às vezes vem por uma mudança para outro país, uma mudança de profissão, uma mudança que às vezes nos faz também, né, repensar em várias coisas, mas eu acho que nesse lembrar constantemente de que somos sempre abençoados porque tem sempre gente maior que nós, né? E que quanto mais estivermos abertos para entender, para compreender que tudo na nossa vida, que a gente está no lugar certo, que as coisas que estão acontecendo, elas têm um motivo maior, e se a gente se dispor a fazer esse trabalho em nós, de nos abrirmos, às vezes é sentir a dor e fazer um movimento que é necessário, né? Porque a gente tem uma preguiça, às vezes, ou a gente fica com aquele medo de sair do nosso cantinho, tá tão conhecido já, é tão velho conhecido, para que eu vou sair daqui? Mas muitas vezes a gente necessita dessa dor para nos empurrar, para nos puxar, para sair dessa zona, né, de conforto. Então, acho que é um convite que o espiritual, a dimensão espiritual nos faz constantemente, para nos lembrar que somos espíritos imortais, que a vida física ela é temporária, ela é didática, é material de estudo. Então, você aprenda e faça o melhor que puder com ela, mas você não vai levar nada daqui, né? Nem ninguém. Então, ninguém nos pertence, nada nos pertence, a não ser aquilo que nós conquistamos para dentro de nós, né? O amor que a gente conquista, a gente leva para onde for. Então, uma vez que a gente ame uma pessoa, não importa se a pessoa ama de volta, mas uma vez que a gente ame, a gente está, né, a gente está ligado assim, por onde a gente estiver, seja diferença de universos, não importa, mas acho que entendendo isso, a gente vai conquistando essa serenidade que Jesus tinha, né, essa paciência que Jesus tinha conosco de cada um no seu tempo, vai vir, cada um do seu jeito, mas a gente precisa de todos eles, né? Daquele Pedro todo atrapalhado, todo colérico, impaciente, né? Impetuoso, a força de Paulo, como a gente precisou da serenidade, da âncora que foi Estevão, né, que nos segurou ali, tanto nos segurou no plano físico, mas aí do plano espiritual também ele ajudou tanto a Paulo, como a gente estudou já. Eu acho que isso mostra bem como a espiritualidade ela trabalha conosco, né? Então, entender a morte como uma ilusão mesmo, e a vida segue, ela não para, e esse ajudar é constante. Acho que a gente não para de ajudar nem depois que desencarna, né? Veja Jesus, o Espírito Cristo veio de lá para nos mostrar aqui como é que se faz na prática, porque a gente só aprende pelo exemplo mesmo. Então, precisou ele estar aqui conosco. Mas era isso, são essas considerações finais, assim, que eu acho que para a gente gravar bem, que cada um de nós aqui está na sua maioridade em certas coisas, em certos momentos, e todos nós temos aqui algo para doar, algo para receber também, e nessa troca, nessa comunhão, como diz Emmanuel, nessa comunhão fraternal, a gente vai se fazendo família, né? Eu estava
os comentários da Marisa aqui, eu estava lembrando, né, como a gente acha que quer responder tudo, ser perfeito e saber tudo, né? Eu comecei a dar aula com 23 anos. Foi o primeiro dia que eu entrei em sala de aula, a minha primeira matéria, que até hoje é a minha matéria, mas a primeira que eu dei foi Direito Internacional, que não é a matéria mais difícil do direito, mas deve ser uma das mais chatas. E eu me lembro de entrar em sala de aula com muito medo, né? E porque com 23 anos não tinha terminado a faculdade ainda, estava no último ano, e eu já estava dando aula com uma turma enorme, né? E falei, como é que eu vou saber tudo, né? E se as pessoas me perguntarem, porque a insegurança era enorme, né? Mas e aí você tem um artifício bacana para você passar essa insegurança, você ultrapassar, é a arrogância. Você se enche de arrogância e você passa, então, que você não tem a insegurança, né? E com o passar do tempo, de lá para cá, muito tempo já correu por baixo dessa ponte, né? Muita água, não muita, mas alguma. E aí a gente descobre que a gente nunca vai saber tudo, né? Que a gente não tem como a gente saber tudo que acontece, né? Mesmo que você seja mestre na sua matéria específica e que você ministre aula há muito tempo e todos os dias e várias turmas, é impossível você saber tudo o que acontece. Vai ter sempre alguém mais especialista que você, ainda que não seja no todo, mas em parte daquilo, né? E aí você se alivia. Com o passar dos anos, a gente toma esse conhecimento do que a gente não sabe tudo, mas vem uma responsabilidade de passar bem tudo que a gente sabe. Então, essa acho que é a grande questão do conhecimento, né? A gente nunca vai ter o conhecimento pleno nesse momento, né? Pode ser que mais adiante. Mas tudo que a gente tem de conhecimento, nós temos o dever de passar da melhor maneira possível. Foi isso que sempre me inspirou, né? E, às vezes, eu acho que dentro dessa reflexão, partindo para a questão do espiritismo, do cristianismo, eu acho que o cristianismo é um exemplo vivo disso. Porque dentro do processo evolutivo, o que vocês acham? A gente está mais perto do espírito crístico ou perto do macaco? Do macaco. Quem acha que está mais... Nós estamos bem mais perto do macaco do que do passarinho. Do primata, né? Do primata superior. Quando eu falo macaco, não é qualquer macaco, é um primata superior que esquece que o macaco do bonobo, esquece que o chimpanzé tem 98% do nosso DNA e faz coisas bastante interessantes, como a gente faz uma sociedade menor, né? Mas a questão principal é a seguinte: se Cristo, que está muito adiante de qualquer espírito que passou por esse planeta, veio para cá para nos passar o conhecimento e nos dar o caminho evolutivo, o caminho, Cristo. Olha o que é isso. Talvez ele não seja o espírito mais evoluído do universo, isso a gente não sabe. Mas está entre os mais evoluídos do universo, provavelmente, não posso afirmar, mas posso afirmar com base nos livros que a gente tem acesso, que é o espírito mais evoluído que já passou por esse planeta. Ele veio até nós para nos ensinar o máximo que ele tinha. Quer dizer, qual é a nossa justificativa para não darmos o máximo? A gente tem que se inspirar nele. A gente não vai ser crístico porque a gente faz isso nesse momento, mas a gente tem que se inspirar nele. Ele é o nosso guia, ele é o nosso modelo. Então, esse eu acho que é o nosso dever. Volto a dizer, não vamos saber tudo, porque não sabemos, não temos o conhecimento do Espírito Cristo, mas tudo o que sabemos, temos o dever de compartilhar. Eu acho que isso é a maioridade. E de compartilhar, e de internalizar, e de praticar.
porque senão a gente fica só falando daquilo que leu, mas o que é que aquilo está fazendo efeito em nós? Porque o que Jesus nos trouxe e julgou, assim, era como sementes que ele sabia que iam brotar. Num momento ou no outro iam brotar. E eu acho que a gente está tendo as oportunidades, a cada encarnação, a gente vai vendo, né, o que é que o mundo, como o mundo está evoluindo sempre em diversos campos, e a gente está acompanhando, mas tem que acompanhar sentindo, porque quando a gente sente, a gente vai vendo depois de, vamos sentir lá depois de, né, quando a gente desencarnar com os 150 anos, que a gente chegar, não quer 150, você sabe, né? Tem negócio de quando chegar no mundo espiritual, a gente saber se, puxa, olha, naquele pontinho ali, estava no 149, olha o negócio já fazendo efeito. Né? Tem que deixar, a gente tem que sentir isso. E os acontecimentos, é como diz o Rumo Certo e outros, né? E quando nos mostra que a caminhada evolutiva, ela é cheia de desafios que doem, né? Cheios de problemas que a gente vai viver, porque a gente tem que viver determinadas coisas que a gente está acostumado a viver cegamente, viver sentindo e viver sentindo não só a dor, mas sentindo depois como manejou para aquilo não mais doer daquela maneira, sair daquele sufoco, né? E dizer, puxa vida, é possível agora, depois de só de eu estar falando aqui mesmo, eu lembro no primeiro centro que eu frequentei aqui, as palestras era 15 minutos o livro dos Espíritos e 15 minutos o livro do Evangelho. Então, a primeira pessoa, o primeiro facilitador lia o parágrafo, o item, né, do livro dos Espíritos e dava uma explicação, e tinha que durar tudo 15 minutos. Não podia, a gente perdia o ano. E depois ia uma outra pessoa, pegava o Evangelho, lia aquele item e dava uma explicação. E eu botava um bocado de gente, olha, vai você hoje, você vai, olha, semana que vem você. Até o dia quando eu cheguei lá, estava meu nome. Eu digo, acho que ainda estou, eu não quero, não estou nessa. Não. Eu sugiro, mas não, você vai sim, vai no Evangelho. Aí eu fui para casa e reli aquele item, e quase decoro, né, que eu disse, meu Deus, eu não tenho essa cara de pastora, eu sou baiana, mas não... O menino, quando chegou, que acabou o livro dos Espíritos, eu falei, bora, é você agora. Eu digo, ai, meu Deus, aí li o texto, né, dei boa noite às pessoas, né, aí li aquele item, e depois dei boa noite, fechei, me sentei. É só explicações. Não, ele já é autoexplicativo, só a leitura já... Mas, menina, como é que as pessoas falam ali na frente? Eu achava aquilo assim, um terror. Eu dizia, que coisa! Eu não consigo fazer isso de jeito nenhum. Mas você vê, é uma coisa que, né? A necessidade. Quando o KSSF abriu, a gente tinha que todo mundo fazer um pouco, né? E pronto, aí a gente pede, né, ajuda espiritual. Ser médio é bom nessas horas. Você, na hora, lá segura a peteca comigo. E aí a gente vai fazendo e vai ficando sem vergonha. Quer dizer, é a prática que tira a vergonha, tira aquele... Né? E também a gente vai vendo que não é o suprassumo, é dar da maneira que pode, que sabe, que tem, cada um tem seu jeitinho. Tem aqueles que mais estudiosos que vão falar um bocado de coisa bonita, tem aqueles que não estudam nada, nem o do dia, como hoje. E aí chega aqui na cara de pau, vai falando, entendeu? Então, a gente vai vendo que cada um tem seu jeitinho, mas todos têm o que faz, como passar alguma coisa, como deixar alguma coisa, né? Então, não fiquem envergonhados, viu? Fazer essas coisas assim em grupo é a melhor coisa que tem. Que aí você não quer falar, não fala, fica calado, passa a bola, né? Mas sempre é muito bom. E eu espero que a gente esteja de novo juntos, né? Quando fizer 20, 22, 23, 25, 30, quem sabe, né? Se há 30 anos atrás eu estava aqui com o livro do Evangelho sem nem sair da leitura,
né? Eu mesmo fico orgulhosa, eu digo, puxa vida, eu sabia que tinha algum valor eu ser obrigada a estudar, depois ser obrigada a fazer a aula com as pessoas, ninguém pensando que eu sabia, pelo contrário. É por isso que a gente é facilitador, a gente só é o mais cara de pau e está ali na frente falando as coisas. E depois de tanto falar, aí a gente começa a abrir uns canais assim, que às vezes uns espíritos vêm só para alguma coisa, aí a gente fala aquele assunto, né? Mas é porque vai afinando o instrumento, ou seja, a coragem de enfrentar, né, a dificuldade que tem, mas vai aprimorando. E quando vê que não dá mesmo para aquilo, faz outra coisa, né? Às vezes a voz não é muito boa, é meio que cantor, né? Não, eu acho que todo mundo tem, eu acho que depois de algumas leituras, a gente vê quando a aula abre para um falar, o outro dar né, trazer alguma coisa, você vê que todo mundo, hoje em dia, já acabou aquela fase. Isso foi há anos atrás. Todo mundo, quando vai dar a sua contribuição numa aula, quando normalmente de um livro, porque o livro você já leu antes, já assistiu filme, já sabe como é, já ouviu palestra, quando você deixa ali sua contribuição, parece que aquela coisa que saiu de você para os outros dá de retorno força para que você realmente agora veja que conhecimento a mais você tem, que você pode fazer isso com mais frequência, né? Não só no centro espírita, mas em qualquer momento da vida. É essa a revolução que a mensagem espírita vai nos deixando, né? Essa é a revolução que Jesus nos deu assim de bandeja e disse: olha, bebam, né? Comam da minha carne, bebam do meu sangue, vocês se sentirão nutridos. Mas é isso, é esse alimento em forma de sabedoria, de sentimentos altruístas, isso é que a gente tem, né? Então, que possamos mais e mais ter essas oportunidades assim de nos reunir, de passar da hora,